Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Franquia Invest. E esse podcast aqui é patrocinado pela Soluto. Olá, eu sou o Eric Vils, CEO e fundador da Soluto. Nós fazemos um ERP especializado no mercado de franquias há mais de 20 anos. Hoje são centenas de redes de franquia que nós resolvemos e ajudamos a resolver os problemas de ponta a ponta. Um bom episódio para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Franquia Invest, que é um projeto aqui que nós criamos para você que está querendo investir em uma franquia, quer realizar o sonho de ter seu próprio negócio. A gente traz aqui várias marcas, várias oportunidades para você avaliar qual que é a melhor que se adequa ao seu perfil. E hoje a gente tem um convidado super especial, que é um negócio que, na minha opinião, são poucas as franquias, viu, Fabi, que eu investiria, viu? Essa é uma delas. Eu só não invisto porque não tem quem tocar. Porque se tivesse, ia ser um potencial franqueado da Smart Envios. Mas antes que o Fábio, o pessoal se apresente aqui, queria... Fabiana, se apresenta para a turma te conhecer. Olá, pessoal, tudo bem? Fabiana, operações do ecossistema Guaquira. Um prazer, clientes, amigos e um modelo de negócio incrível mesmo. Bom, por favor, se apresentem. Olá, pessoal. Sou o Fábio, sou um dos sócios fundadores da Smart Envios. Eu tenho encabeçado o projeto de expansão de franquias e, apesar de o Zé falar que não pode investir, que não tem braço, ele é cliente, tá? Então, ele já é cliente e ele já está experimentando o produto já. Tá? E é incrível, é incrível. Prazer, pessoal. Meu nome é Adalto, faço parte também da Smart Envios, do time de expansão de franquias. Recém-chegado, né? Uma nova aquisição da casa e muito empolgado com o projeto, porque para mim tem tudo a ver. Eu já trabalhei bastante tempo com franquias em outra empresa, mas muito feliz de estar fazendo parte do time agora. Eu vou quebrar pouco o protocolo aqui, que a gente começaria como começou, qual foi a ideia e tal, mas vou direto nesse ponto aí. Eu sei que, Adalto, né? Isso. Você tem muita experiência no mercado de logística. Nem se eu posso falar a marca aqui da empresa que você trabalhava, mas a maior empresa de logística desse país. Perfeito. É a única que você chega em todos os municípios do país, certo? Tô falando besteira? Certo. Por que você resolveu vir para a Smart Envios? O que você viu de bacana nesse modelo de negócio? Bacana. Obrigado pela pergunta. Eu tenho exatamente 40 anos de profissão, 25 anos na mesma empresa e recentemente eu resolvi sair da empresa por uma decisão pessoal. Posso sim falar marca, não tem problema. Eu fui empregado público dos Correios e foi muito tempo atuando com a franquia dos Correios lá dentro. Hoje são quase 1000 franquias que os Correios têm. E acabei conhecendo a Smart Envios há mais ou menos uns 3 anos, porque ela também tem parceria com os Correios dentro da sua malha. Era de uma certa forma cliente do Correio. Também cliente dos Correios. E acabei me maravilhando, como eu já citei algumas vezes, com um modelo de negócio do que é essa intermediação que hoje a Smart oferece para todos os seus clientes, né? Essa logística é uma plataforma muito completa. E aí acabei saindo dos Correios recentemente e aceitei o convite para vir fazer parte do time da Smart com muito orgulho, conhecendo muito bem o que é a plataforma e o que é o modelo logístico, né? Legal. E realmente um pouquinho de conhecimento de logística depois desses 25 anos de empresa e que realmente eu enxerguei aqui uma possibilidade de expansão mais ainda do meu conhecimento. Legal. Então aproveita agora, Fábio, detalhe um pouco mais esse modelo de negócio, porque às vezes quando a gente fala plataforma, fala modelo logístico, ainda está num campo abstrato do investidor que não é do mercado de logística. Para vocês que já eram, talvez fica mais fácil de entender. Mas tem muita gente ali do outro lado da telinha que está querendo entrar nesse mercado, mas não sabe exatamente o que vocês entregam. O que é um modelo de negócio? Legal, Zé. O que acontece? Eu vou voltar um pouquinho na ideia, para quem estiver assistindo, depois entender qual que foi a ideia e o objetivo com a solução, tá? Eu tenho também uma experiência em franquia de Correios, eu trabalhei por muitos anos, eu saí em 2017. Você era franqueado? Isso, eu era franqueado, em 2017 eu saí do negócio e vim empreender porque eu via uma necessidade de entregar algumas soluções que complementassem aquilo que eu tinha, né? E aí nós pensamos, num primeiro momento, no lado só tecnologia, né? Então, a Smart Envios, ela surgiu, num primeiro momento, não era nem a Smart Envios, era uma empresa nem de plataforma logística, era uma empresa de fulfillment, né? E aqui no interior, o modelo não tracionava muito bem. Só que atendendo a alguns clientes... Chamava como? Place Log Soluções Logísticas. Perfeito. Ainda é a nossa razão social essa.
Então, ali, atendendo alguns clientes, nós identificamos uma oportunidade. Eu tinha experiência de franqueado de Correios, entregando um produto com algumas qualidades, porém algumas limitações, né? Faltando algumas melhorias, né? Ou outras opções ali dentro. E eu, no braço Fulfillment, eu senti a necessidade de ter uma ferramenta para fazer essa gestão, né? Centralizar tudo. Eu não queria ter que conversar com vários transportadores, eu não queria minha expedição lá, ela parava 20 vezes por dia para atender cada hora um transportador. Então, eu perdia O caos. cada momento era 15 minutos com um Deve ser transportador. difícil de orçar, né? Porque, assim, talvez para um destino, para um tipo de carga, o A é melhor do que o B. Só que para outro destino com outro tipo de carga, o B é melhor do que o A. E aí, como é que você decide qual que é, na média, o melhor? Não, e para alguém que também não É conhece. complexo. Não sabe quais são os roteiros, quais são as manhas do negócio. Exatamente. E aí você tem que tratar com ferramentas diferentes, acessar sistemas diferentes, negociar com pessoas diferentes, com empresas diferentes, né? Então a ideia era simplificar. E aí surgiu a Smart Envios com essa tecnologia. Depois de algum tempo, nós identificamos uma outra necessidade. E o que acontece? A Smart Envios surgiu para centralizar cotação, rastreamento, o atendimento. Você não precisa ligar em vários canais para ter uma ajuda. O faturamento unificado. Então, nós centralizamos tudo. A coleta. Então, hoje, o nosso cliente, a expedição dele para ali uma única vez e ele manda por 4, 5, 6 transportadores numa única coleta. Então, ele perde 15 minutos para atender 6 transportadoras numa só, né? E tem até algo que eu não divulgo muito, mas até o apelo sustentável, porque nós reduzimos as emissões ali de várias empresas operando em uma só, né? Do transporte. Então, são vários benefícios. E ali nós identificamos um ponto de melhoria que era a ponta lá que atendia o cliente, aquela coleta, aquele momento de ir lá na empresa, né? Então, nós pensamos, cara, eu tenho que melhorar isso. E foi onde veio a ideia. Porque até então era só tecnologia, plataforma. Só tecnologia. E aí você tinha uma operação que ia lá retirar tal, e trazia para você distribuir. Eu tinha parceiros terceiros que nós homologávamos, mas eu sentia que a qualidade ainda não atendia a expectativa do cliente. Perfeito. Né? E aí nós pensamos como que nós podemos ter a gestão disso, né? Entregar a qualidade, mas sem ter que gerar esse capital para abrir próprio ali, né? Fazer esse desenvolvimento ali, né? Porque a nossa empresa, desde o primeiro dia, ela sempre se pagou. Então, todo o recurso, a empresa sempre reinvestiu ali dentro, né? A nossa empresa, nós vamos completar 7 anos do nosso primeiro envio agora em final de agosto e nós nunca fizemos divisão de lucro. Tem salário, sócios, todo mundo tem salário, mas o lucro da empresa é sempre reinvestido em melhoria dentro da empresa. Então, por isso nós temos um crescimento muito bacana, tá? E aí nós chegamos ao modelo de franquia, cara. Com o franqueado eu consigo expandir, ter a qualidade e ter pessoas. E o que nós sentimos? Que o grande lance era quem estivesse operando na ponta ter aquele sentimento de dono e querer desenvolver o negócio e ter o carinho pelo cliente e visitar o cliente. Antes desse bate-papo nosso, nós estávamos numa visita num cliente. Com uma franqueada nossa aqui da cidade, né? E conversando com essa cliente, né? Então, assim, aquele olhar que nós temos com o nosso cliente, nós queríamos replicar isso daí. E nós vimos que o modelo franqueado é uma excelente oportunidade para replicar isso daí. Que o modelo franqueado é uma agência... Né? Vamos tentar ilustrar aqui. É uma agência, é um ponto, como se fosse uma agência de correios. Perfeito. Só que ao invés de eu trabalhar só com a estrutura e a infra logística do Correios, eu tenho uma multiplataforma de operadores logísticos, certo? Isso. Multitransportadores. Um hub digital. E pelo que eu entendi, até então me corrija se eu estou errado, o Correios ele é muito bom no pacotinho pequeno ali e tal, no varejinho, né? Certo? E o de vocês também é atender as empresas, aquele pequeno varejo ali que quer fazer uma venda e-commerce, né? Ou aquela indústria, e aí você dá essa solução logística para esse tipo de cliente para poder despachar mais rápido e mais barato a mercadoria. É isso? Você resumiu de uma forma bem Errada? efetiva. Não, Certo. efetiva, bem correta. E assim, o que nós entendemos? Que todo transportador, Correio e todos os outros, Jadlog, Log, todos os outros que tem no país, todos eles têm qualidades. Porém, não existe um perfeito. E o que nós queremos? Que o nosso cliente pegue o que for melhor de cada um, que atenda a necessidade dele ali, né? Então, desta forma, eu não penalizo ninguém. Eu deixo quem performa bem
performar bem no que ele faz muito bem, né? E aí, o modelo franquia é exatamente isso, levar para o físico o conceito digital, né? De multiplataforma, ali, de multitransportadores centralizado na operação no dia a dia, né? Então, nós temos um modelo de agências e aí o nosso franqueado tem a oportunidade de escolher o modelo que ele quer operar. Ele pode escolher num modelo onde ele só atende empresas, então ele monta um negócio focado em atender empresas. Então, eu vou dar um exemplo. Uma autopeças que venda online, uma farmácia de manipulação que despache, que venda também online. Loja de roupa. Loja de roupa, calçados, né? Brinquedos. Todas as áreas. Eu diria que todas as empresas hoje precisam de logística, independente do ramo, né? Toda empresa precisa de logística. Então, nós queremos que a nossa solução consiga resolver diferentes problemas de diferentes operadores, diferentes setores ali, né? Então, o nosso modelo leva esse físico para a ponta ali, o conceito digital. E a franqueadora tem todo o sistema desenvolvido, né? Que é mantido e a plataforma é melhorada constantemente, né? Então, para você ter uma ideia, há um mês atrás, mais ou menos, nós lançamos um módulo dentro da plataforma que nós chamamos de módulo Picking, Packing ou Expedição Express. O que é? Nós identificamos que os nossos clientes, apesar das empresas tentarem sempre fazer o melhor para o cliente, mas elas precisam de ferramentas, né? Então, a ideia era diminuir, evitar que o nosso cliente despachasse um produto errado, que mandasse o produto do João para o Pedro, né? Então, nós lançamos um módulo onde nós entramos dentro da casa do cliente e aí eu vou lá na expedição dele, vou ajudar ele a organizar aquilo ali e a separar o pedido de forma mais organizada, via sistema, com conferência, para evitar que isso se reflita em chegar um produto errado lá na ponta, né? Então, esse é um dos módulos. Uma consultoria. Um produto. Chega a ser uma consultoria, porque o nosso cliente hoje ele não entra na empresa sem passar por uma consulta, sem ele conversar com um especialista, entender a necessidade dele e ver quais os produtos ali, quais as ferramentas vão atender a necessidade dele ali. E exatamente isso agora, o franqueado sendo capacitado, né, preparado para entregar essa experiência para a indústria, para a empresa. E não é só o e-commerce, tá? O nosso produto atende distribuidores, revendedores. Eu tenho clientes que são autopeças, então até a parte de entrega local dele, ele utiliza hoje a nossa plataforma. Nós temos a Uber integrado ali. Então, o que acontece? Eu quero ter uma entrega em horas. Cara, ele vai lá e clica um botão dentro da plataforma e ativa o Uber, e a Uber vai lá e retira isso. E aí a fatura vem tudo centralizadinho junto com os envios de correio e todos os outros transportadores. Então, no dia a dia, de repente, o empresário não para, às vezes, para fazer essas contas, né? Mas isso gera custo para ele, gera custo de mão de obra, gera a experiência do cliente é impactada. Então, nós tentamos resolver dessa forma, tá? Com essas ferramentas. E, Fábio, como é que é esse processo do franqueado na entrada? Você falou um pouquinho sobre a experiência do cliente, falou um pouquinho sobre todo esse... o que vai acontecer? A partir do momento que eu viro uma franqueada sua, como que funciona? Eu recebo acesso à plataforma, eu acesso também como um cliente, como funciona? O que nós identificamos? Que o ponto mais importante é o franqueado entender o produto que ele está vendendo, né? Nós pensamos em algo muito simples, tá? Não seria possível agora eu te explicar operacionalmente, tá? Mas eu diria que é um dos módulos mais simples de se operar do mercado sobre logística, tá? Comparando todas as franquias de logística do mercado, eu diria que a nossa é o modelo mais simples, tá? Por quê? Nós somos uma empresa de tecnologia, diferente dos outros parceiros que são... Dos nossos parceiros na plataforma, eles são transportadores. Nós somos uma empresa de tecnologia. Então, eu pego o meu parceiro e torno ele melhor dentro da nossa plataforma. Por quê? A especialidade do meu parceiro é fazer a entrega. Mas resolver problemas de tecnologia, ele até resolve. Só que não é a especialidade dele. Então, nós pegamos esse problema e aí, através do nosso sistema, nós ajudamos a resolver. Então, o meu franqueado ele vai ser treinado, ele vai ser capacitado a entender do produto, da ferramenta, a fazer essa consultoria, a apresentar a ferramenta para o cliente ali, para a empresa que vai fazer o uso, né? E fazer, se for o caso, até a implantação. Eu tenho um time que auxilia ele nesse processo, né?
Então, suponhamos que o Adalton aqui tenha um e-commerce e ele contratou a Smart Envios, né? O franqueado não vai fazer isso sozinho. Eu tenho um time onde ele vai fazer um agendamento, fazer um acompanhamento. Isso é muito bom. Treinamento, né? Então, o tempo todo nós Porque é muito fácil também o franqueador falar assim, ó. Ah, você precisa agora prospectar. Você tem que vender. Mas como é que faz? Isso. Porque às vezes a gente vende franquia para uma pessoa que é muito bom tecnicamente, mas nunca fez isso. Né? E aí você fala, pega a pastinha, sai prospectando, não sei nem por onde começar. A expectativa do franqueado é também ter esse treinamento, é saber como operar. Sim. Então, ele tá ali sedento por essa informação também, né? Eu tenho observado, e aí talvez o meu conceito com o tempo mude, mas nesse momento eu sinto que o talento de venda comercial não é o essencial. O ideal é que o meu franqueado saiba seguir processo, que ele estude e que ele tenha ali, sabe, a... Disciplina. Exatamente, a palavra é essa, disciplina. É coisa de consistência, né? Se ele for disciplinado, ele vai ter um bom resultado, porque aquilo ali não é o tempo todo, ele não tem que descobrir novos mercados, ele tem que entender do produto e a partir dali vira ele bate o olho numa empresa, ele já sabe qual é a necessidade daquele cara ali, né? Tem algumas particularidades? Tem. Mas não muda no dia a dia dele. Então, se ele tiver essa disciplina, dá super certo. Mas tem que ter esse esforço de aprendizado, né? E dedicação diária ali também. E com uma estrutura muito bacana de pós-venda. O Fábio pode até explicar melhor, mas o pós-venda foi uma das coisas que, quando eu conheci a Smart, falei, caramba, que pensamento bacana, porque o pós-venda é muito importante para essa fidelização do cliente de logística. Porque uma encomenda que sai de um lugar que vai para outro, com certeza, alguma vai dar problema. Mas acho que tem muito a ver com da onde nasceu. Da onde nasceu, perfeito. E como nasceu como uma empresa de tecnologia, já nasceu com alguns conceitos de empresa de tecnologia. Sim. Então, aquele negócio de ter CS. O que é CS? É o Customer Success. Sim. Né? Que vai cuidar do cliente. Não é comum você ter isso numa empresa de logística. Não. Nem sabe o que significa essa palavra, entendeu? Isso é muito comum no mercado de tecnologia. Perfeito. E aí vocês entenderam que isso era importante para o cliente para justamente dar esse pós-venda. Né? Então, certeza. acho que tem muito a ver com essa origem, né? E também ser franqueado Correios, né? Porque aí te deu uma base, olha... O que não fazer. Né? Exato, o que falta? O que eu preciso colocar aqui na Smart Envios que eu não tinha como franqueado, né? Esse foi o ponto inicial, né? O que eu tinha um produto... Uma dor. Super dor. Eu falava, cara, eu tenho excelentes qualidades em alguns pontos, mas eu tenho grandes deficiências em outros, né? Como eu posso melhorar isso? Então, essa foi uma situação que foi eu diria que a faísca para procurar uma nova, para desenvolver isso, né? E como o Adalto comentou do pós-venda, isso também é importante, porque as pessoas sempre querem vender, mas depois da venda você tem que dar um suporte, você tem que resolver alguns pontos, né? E o nosso franqueado, ele sente essa necessidade, por quê? Quando você atende um e-commerce que faz lá, que tem os seus 200 envios por dia, ele está atendendo uma única empresa que faz 200 envios. Mas são 200 pessoas que estão aguardando algo e um daqueles problemas, um daqueles envios pode se tornar um problema para a empresa, né? E gerar uma insatisfação naquele cliente. Então, nós temos a preocupação de também ajudar o cliente ou franqueado, né, a ter essa gestão. Então, nós temos ali ferramentas integradas ali dentro do nosso sistema que automatizam o processo de atendimento. Então, um cliente nosso que ele tenha um problema numa encomenda, cara, em 2 cliques, em menos de 30 segundos, ele já acionou o nosso time, acionou os transportadores, já recebeu uma confirmação e já tem alguém trabalhando por ele, né? Então, é a automatização do processo, mas a informação para ele ter a gestão ali também. Eu já passei por experiências de comprei num e-commerce, aí tem um link que vai direto para a transportadora, eu tenho que ficar caçando a minha compra, quando... Assim, o e-commerce eu comprei ali, comprei naquela marca, não quero saber como vai chegar ou eu vou ficar rastreando. E assim, eu comprei na loja, vai chegar. Pronto, mas aí vocês estão quebrando essa barreira também, porque a marca ela tem essa preocupação, ela se interessa pelo cliente e a experiência total tem que funcionar. É que nessas plataformas ele basicamente entrega e passa o bastão para a transportadora, a partir daquele momento é a responsabilidade deles. Se não entregou, não entregou, Exato. entregou, é meio que eles se responsabilizam, mas nem tanto, nem né? tanto.
Mas juridicamente são solidários, São né? A gente solidários. não pode esquecer disso, né? Eu vou te falar que, assim, nós temos um lema ali dentro, até o Adalton gosta de mencionar ele, porque ele achou legal isso, é que toda encomenda importa. Lá dentro, cada encomenda importa, né? Então, quando nós temos uma demanda de um cliente, cara, o nosso time vai atuar para tentar resolver aquilo ali, né? Ele vai tentar conversar, ele vai conversar com o transportador, ele vai tentar intermediar uma solução, né? Para você ter uma ideia, na pandemia, quando tudo começou a fechar, nós tivemos um parceiro transportador que fechou a carga. Imagina que toda a carga que saiu daqui da nossa unidade do interior para o Rio de Janeiro, chegou no aeroporto lá, fechou, ficou parado, né? Então, foram centenas de encomendas paradas, né? E eles falaram, nós não vamos entregar. Cara, nós tivemos o trabalho de contratar motoqueiros terceirizados que foram lá, buscaram todos esses pacotes e fizeram as entregas. Aonde não era possível entregar, nós conseguimos intermediar para que o cliente retirasse, né? Então, o transportador tinha a limitação dele. Ele falou, cara, eu não posso rodar, mas nós conseguimos movimentar internamente aqui e fazer essa intermediação para que a encomenda fosse entregue, né? Então, nós, como plataforma, talvez eu não teria a obrigação de fazer isso, mas pelo cliente, eu tenho a obrigação. No meu produto, eu enxergo que eu posso ajudar e eu quero fazer isso por ele, né? É lógico que algumas coisas têm as limitações, né? Mas o objetivo da empresa é sempre ajudar, é sempre entregar uma solução. E isso é sempre multiplicado até o franqueado, né? Ele sempre tem essa cultura também, desce essa cultura para ele. E ela se reflete lá na ponta também. Vamos falar um pouquinho, estamos falando do modelo de negócio, mas eu queria falar um pouco dos diferenciais, né? O mercado de franquias é muito competitivo, né? Tem muitas franquias, inclusive, do ramo de logística, né? Na sua visão, dentro desse todo esse papo que a gente teve até agora, né, de vocês, quais são os diferenciais da Smart Envios? Cara, a Smart Envios hoje é uma franquia que tem um potencial de crescimento, de faturamento, eu não diria de micro franquias, de médio e grande porte, mas ela tem um custo de micro franquia, né, de implantação. Que então, é quanto? Começa em torno... Eu não estou muito atualizado do valor, porque nós temos um time passando isso daí. Mas é algo em torno de 80 a 130 mil reais, tá? Depende da cidade, depende do modelo que ele está iniciando, né? É o que eu te falei, se ele vai atender empresas, né? É super acessível, né? Muito acessível. Mas quando nós falamos nesse investimento, não é que isso é taxa de franquia ou vem para a franqueadora. É o montante de investimento, né? Total. Total, isso. Então, ele vai pagar a taxa de franquia, mas são equipamentos que ele vai comprar ali para operar a franquia, são customizações que ele vai precisar fazer, identificação, a comunicação visual, né? Então, é o total de investimento. Então, dependendo da forma que ele compre isso, ele tem ali um parcelamento. Então, não é que esse custo é o total de investimento, né? E o legal é que, assim... Então, ou seja, tem um investimento de uma micro franquia, só que o retorno não é de micro franquia. Geralmente o retorno de micro franquia é menor. O que você está falando é que tem um potencial para trazer um retorno de uma franquia estruturada, robusta, que às vezes é muito mais cara, é isso? Isso, exatamente. Então, uma rentabilidade muito maior. E muito maior e mais rápida, né? Porque assim, o franqueado, antes de começar a operar oficialmente, ele já tem a possibilidade de estar prospectando clientes, engatilhando clientes, para quando ele iniciar a atividade dele, ele já tem uma carteira de cliente. Ali, né? Então, ele começa já com uma receita ali, ajudando ele a tirar aqueles custos, né? Perfeito. E a franqueadora apoia ele nesse processo, né? Então, antes de estar oficialmente operando, nós já estamos trabalhando com ele ali, né? E nós somos muito focados em ajudar ele a desenvolver, o franqueado a desenvolver ali as habilidades dele, né? Então, treinamento comercial, ferramentas. Para você ter uma ideia, nós desenvolvemos dentro da plataforma um CRM, porque eu quero que ele tenha realmente uma gestão na prospecção de clientes, que ele não faça um contato com um cliente, uma empresa, e se perca, né? Então, que ele tenha todo o fluxo ali de, olha, hoje eu fiz um contato, mandei um e-mail, chamei no WhatsApp, amanhã eu agendei uma visita, né? E ali ele tem todo o histórico dentro do nosso sistema. Então, isso mostra para o franqueado que se ele seguir ali o que está sendo apresentado, o treinamento que ele está recebendo, tem resultado, dá certo, né? Mas precisa ter a disciplina também.
ele não vai ser um mero ponto de coleta, não desprezando, tá? Mas ele vai ser um captador de encomendas e vai fidelizar esse cliente para que o estabelecimento dele, enquanto franquia, seja o ponto de referência na cidade. E aí que o Fábio disse a questão do investimento inicial, dependendo do mercado, né, Fábio? Aí varia um pouco, mas ele vai ter essa oportunidade de, na cidade, ser a grande referência em termos de captação de encomendas. O nosso franqueado, quando ele tem o cliente, não é igual uma venda de sapato, um sorvete, que a pessoa compra e vai embora, né? E depois ela volta ali. Tem recorrência, né? Ele tem recorrência. Então, a maioria dos nossos franqueados, ele se relaciona diariamente com o cliente. Então, se ele desenvolver um bom trabalho, aquele cliente vai gerar resultado todos os dias para ele. E isso é bacana, porque ele forma uma carteira de cliente. Ele não precisa recomeçar todos os dias para quem eu vou vender hoje. É lógico que ele tem que fazer a busca para ter o crescimento, mas se ele desenvolver um bom trabalho, o cliente que entrou hoje fica por anos. Eu tenho clientes que estão na plataforma há 7 anos. Mas sabe, agora falando como cliente, porque a gente é cliente de vocês, lá aqui na franquia de Ribeirão Preto, né? E eles estão fazendo um trabalho lá pra gente, que ele é como se fosse um fulfillment, como se fosse o nosso depósito. A gente vai entrar lá na plataforma, a gente coloca o endereço para onde que a gente quer mandar, o que a gente quer mandar, vocês vão lá, separam, embala e manda pro destino que a gente quer, né? Basicamente, isso vocês estão fazendo pra gente. E, te falando como cliente, isso é muito bom. Porque isso perdia tempo do meu assistente administrativo para embalar, para colocar etiqueta, para ir no correio. A gente tinha um processo semanal para fazer isso. Porque dava tanto trabalho que tinha que parar lá meio período do trabalho de uma pessoa para focar só nisso. Não, e ainda tinha a questão, né? Vamos rastrear. Aí o administrativo ia lá, pegava lá, conferia, porque era Correios. Não chegou, né? Não chegou. Aí voltou. Nossa, assim... Aí chegava no correio, fila, ficava 1 hora na fila esperando para poder despachar. Aquela coisa da falta de conhecimento. E essa solução acho que foi muito bom, porque assim, a gente lá, uma ordem de grandeza aqui, eu achei que a gente já fez mais de 100 envios. Mais de 100. Porque a gente tem lá, a gente colocou lá uns 200, 300 livros de estoque lá, acho que já foi mais de 100 lá de envios de encomendinha. Imagina, um pacotinho aqui, tudo bem, você vai mandando um aqui, um outro, já mandamos 100. E outra, perspectivas futuras. Eu não me imagino fazer essa operação sem a Smart Envios. Olha que loucura, né? Eu não imagino. Se você chegar amanhã e falar assim, ô Zé, desistimos desse projeto, não tem mais. Eu fico, putz. Não, O que eu vou fazer para resolver esse problema agora? Não, o custo do tempo da pessoa versus... Não tem diferença assim, de custo entre a postagem e tudo mais. É muito mais valioso para a gente ter esse apoio. E não dor de cabeça, né? E legal que a plataforma lá, quando você seleciona aí falando como cliente, né? Você escolhe assim, vou mandar para um destino X no Rio de Janeiro. Ele me mostra lá 4, 5 opções, 6 opções. Ele me fala o preço de cada opção e me fala o prazo, a previsão de entrega. Então, eu escolho qual é a minha opção de acordo com... Se eu tô com mais urgência... Eu pago um pouco mais caro para poder entregar mais rápido. Sim. Ou se eu pode esperar um pouco mais, vou no mais barato. Sim. Mas não é só isso, mas tem a qualidade. Pô, esse cara aqui é um cara mais ponta firme, então vou escolher isso aqui. Então, isso tem muito valor. Né? Por isso que eu acho que a franquia Smart Envios é uma coisa diferente. Porque é como se fosse, até falo brincando, mas é como se fosse um decolar de encomenda. Que você coloca lá, você consegue ver qual é o mais barato, com mais qualidade, mais rápido, e você decide qual que é a melhor opção para você. Legal essa referência sua, decolar de encomendas. Eu já escutei iFood do frete, Uber de entregas, né? Mas é mais ou menos isso. E existem outros modelos, né? Mas do jeito que nós fazemos, nós tentamos entregar outras soluções. Nós entregamos outras soluções. Igual você mencionou do tipo fulfillment. Esse é um produto que estará disponível nas franquias em breve, né? Que o meu franqueado ele tenha um micro-fulfillment, que ele feche clientes em diferentes regiões do país e que esse cliente tenha a possibilidade de avançar talvez a curva A de venda dele, né? E entregar em horas em algumas cidades. No mesmo dia, Sensacional. Né? Nós já conseguimos isso hoje, por exemplo, nós temos a Uber como um parceiro integrado ali, né? Então, o nosso cliente hoje... No e-commerce dele, na loja dele, se ele ativou o serviço da Uber, cara, a hora que ele clicou em primeira etiqueta, o sistema já solicitou uma coleta, o motorista passa aqui, pega e entrega. Ali ele já tem essa opção de horas. Mas isso no local onde ele está. Agora, imagina ele estar num local, numa cidade e pulverizar isso daí em várias capitais, em grandes centros, né?
Então, o nosso modelo de franqueado está sendo desenhado para isso, para que ele tenha essas ferramentas também e ajude o que, além da cotação, do rastreamento, né, que já é algo bacana, mas com outros produtos ali também que fazem parte da solução logística. Legal, legal. Muito bom. O que mais, Fabi? E- Curiosidades. Exatamente, Ajudando- eu gosto pensando- disso. Pensando em ajudar quem tá querendo comprar uma franquia, né? Tá bom. Não, mas vamos quebrar um pouquinho, peraí. Fechou. Vocês estavam contando aí de atender o Brasil inteiro, enfim. Quais são os perrengues que vocês passam? Conta alguma história aí que é legal. Só tem coisas boas, não é possível. Não, assim, vamos entender aqui. Não, é assim, perrengues fazem parte do negócio, tá? Até quando nós visitamos o cliente, né? A plataforma é tão bacana que o cara fala assim, nossa, que legal, e qual é o custo de tudo isso, né? Porque até agora é muito bom, né? E aí, a hora que eu passo, cara, pro seu volume aqui, o que você tem, o seu custo é o frete que você vai utilizar, né? Então, todo o sistema vai de brinde para você, né? Porque às vezes as pessoas se apegam só no preço, mas eles não veem o valor da solução. E a nossa ferramenta, o nosso produto entrega valor para o cliente, né? Uhum. Agora, eu sempre destaco, eu falo, os perrengues vão ocorrer, porque o Brasil é um país continental, cada estado praticamente é um país dentro de um país, né? Então, os problemas são vários. Então, diariamente tem, né? Então, vou te dar um exemplo. Tem um cliente nosso, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele vende material hospitalar, cirúrgico, né? Eu não fazia ideia. Ele vendeu uma unidade de bateria de UTI, alguma coisa assim, para entregar num estado lá do norte, lá para cima, né? Cara, até com o balseiro, com o cara que pilota a balsa, nós tivemos que combinar com ele que o transportador ia chegar, pegar o nome do cara, passar o nome do cara que pilotava a balsa para o transportador entregar a unidade de bateria para ele e ele fazer a entrega lá na outra ponta, né? Então, isso é muito legal, porque você fala assim, cara, eu estou ajudando até a salvar vidas ali, né? Porque aquilo ali... E você pensa, quando você está comprando lá no e-commerce um produto, você não faz ideia de toda a estrutura por trás que se movimenta. As dezenas de pessoas que vão fazer parte desse processo até aquele pacote chegar lá no destino, né? Então, esse foi um perrengue. Nós ficamos ali... Cara, um meio-dia tentando identificar esse cara e conversar com ele, né? Não, a questão é cada entrega importa. Cada entrega importa. Isso Essa... E aí tem outras, tem de presente, de um sapato para casamento, né? Cara, o cara ia casar com um sapato e ele comprou numa loja, num cliente nosso, e aí a previsão ia ter um dia de atraso, mas ia chegar no dia do casamento. Até localizar esse sapato, identificar onde estava isso daí, conseguir um Uber para ir lá buscar isso e antecipar essa entrega. Então, tem coisas que dão certo. Tem coisas que, infelizmente, também a gente não consegue resolver, porque nem todo jogo, nem toda luta é ganha, né? Mas, no dia a dia, tem situações que é onde o nosso time dá aquele passo a mais para tentar ajudar o cliente. Legal, legal. E todo mundo tem perfil para ser franqueado Smart Views? E, assim, e vou além. Queria que você emendasse nessa resposta. Quais são as principais atividades que o franqueado precisa fazer para poder ganhar dinheiro? Cara, nem todo perfil pode ser um franqueado nosso. O investidor, aquele cara que tem um bom dinheiro lá e quer investir em franquias, ele poderia abrir 2, 3, 4. Não é o perfil de franqueado que vai se encaixar no nosso negócio. Porque o nosso franqueado ele precisa atuar. Ele tem que estar ali no dia a dia. Mão na massa. Mão na massa. Ele precisa visitar o cliente, ele precisa estar ali se relacionando. Tem que trabalhar. Tem que estar na atividade. Então, assim... Querer. Querer e fazer, né? Ter o capital não é algo que... beleza, eu tenho capital, eu vou ser um franqueado Smart Envios. Não. Tem que ser que tenha disponibilidade de operar. Umbigo no balcão? Exato. Essa é a palavra correta. Umbigo no balcão. É aquele cara que não tem medo de resolver problema também. Porque ele vai ter um problema com o rapaz que faz a coleta, ele vai precisar um dia montar no carro e fazer essa coleta. Eu também não. Porque eu não tenho umbigo no balcão, não tem como. Então, eu ia deixar você concluir aí. Vou comprar Você uma, não é o perfil de franqueado. Eu ia falar, Zé, mas
não é bem assim, tá? Eu tenho uma amiga que é a Luciana Nodella, da Nodella Estética. Inclusive, se você quiser assistir o capítulo, clica aqui no link que eu vou deixar para vocês. Uma vez eu fui procurar ela. Ô, Luciana, então precisa abrir uma franquia e tal. Fabiana sabe dessa história. Ela falou assim para mim, na lata, você não tem perfil para ser meu franqueado. Eu falei, obrigado. Ainda bem que é amiga, né? Ela falou mesmo a verdade. Um outro perfil importante também é que ele esteja disposto a aprender e a escutar. Nós já tivemos aquele que... Seguir regras, padrões, Seguir regras, isso. Ele quer fazer do jeito dele, né? Nós passamos um cronograma, um fluxo, um playbook para ele. Não, mas eu quero fazer assim, mas se eu quiser fazer assim... tudo ele quer mudar, né? Eu cheguei para ele e falei, cara, não dá certo, né? Quando isso não é franquia. Não é. Falei, faz o seu negócio do seu jeito, né? Então, tem que ser um franqueado que também entenda que tem que seguir alguns padrões. Não é para ele fazer um negócio do jeito dele. Não dá certo, porque ele tem um processo, a logística ela tem processos, né? O sistema, da hora que entra, da hora que vai ser entregue lá na ponta, ele tem toda uma cadeia que uma depende da outra ali, né? E se ele quebra ali porque ele achou mais bacana fazer de um jeito ou de outro e isso atrapalha lá, então até mesmo a posição de uma etiqueta. Nós tivemos um caso de um cliente que começou a cortar a etiqueta no meio. Cliente ou franqueado? O cliente. O franqueado falou que podia, né? E ele autorizou a fazer aquilo. E olha, nós começamos com o cliente, cara, não pode fazer isso. Não, mas o franqueado falou que pode, que dá certo, né? E aí, a hora que você vai conversar, não, cara, mas eu só uso esse para bipar e tal, cara. Tudo bem que você só usa esse, mas lá na outra ponta, o outro parceiro utiliza o restante da etiqueta. Então... A encomenda ficou no meio do caminho. Fica no meio do caminho, faltou o processo, né? Aí volta. Tá vendo? Quer ser criativo, né? Não dá certo. Não, e quis agradar talvez o cliente, mas ele não seguiu a orientação ali. Né? Então, são perfis... O processo foi prejudicado, né? Eu até comentei com o Fábio... o enviar uma encomenda, o franqueado ele terá o entendimento, depois de estando conosco, de que compreende 4 macroprocessos, né? Que é o captar, perfeito, o tratar, o transportar e o entregar. Perfeito. Então, Exato. eu quero enviar uma encomenda. Parece muito simples, até porque a gente não está no Jornada nas Estrelas, que tem lá, né, a nossa Enterprise e que faz a desmaterialização e a materialização de objetos. Nós não estamos lá ainda. Então, é preciso fazer essa captação desse objeto, fazer ele virar uma encomenda. Então, o franqueado ele passa a entender esses 4 macroprocessos e a importância do que a tecnologia ajuda nos 4 macroprocessos. Isso é muito importante. Muito importante. Fabi, o que mais? Mais alguma pergunta? Eu tenho. Vocês estão falando que vocês estão aí com experiências de franqueados. O que vocês enxergaram aí nesse processo? Porque vocês, empresa pensando em aerologística, depois trazendo tecnologia, agora expandindo. Como é que vocês enxergam para o futuro? Como é que vocês enxergam essa expansão? E já fala também quantas unidades tem, quais Exato. são as metas, perspectivas. O que é o plano do futuro? O plano está arrojado. Está arrojado, o que nós enxergamos para o nosso modelo de negócio, para a nossa empresa, né? Que a Smart Envios... Quando eu falo Smart Envios, é o tudo. É a plataforma, é o franqueado. Cara, ele tem a possibilidade de ser um operador logístico, um operador completo fora da empresa, né? Então, ele pode ir desde o armazenamento ao transporte, à gestão, a informações. E tem outros serviços dentro da plataforma, que até notificações no WhatsApp do cliente e tal. Então, ele pode resolver várias questões, vários problemas e várias dores na cadeia. Tá? E ele, cada tempo que passa ali, cada ano que passa, o nosso produto evolui, porque surgem novas demandas e nós entendemos que dá para ele ir evoluindo. Tá? Sobre números, o nosso projeto é recente. Nós rodamos 2 agências piloto por 2 anos e nós estamos em 25, né? Até o meados de 24. E aí, de 24 para frente, nós começamos a expandir isso para parceiros, né? Onde nós licenciamos alguns operadores até para validar o modelo da franquia. E agora, em 2025, nós começamos realmente a seguir com o modelo franqueado. Então, nós estamos com 20 contratos assinados, mais 15 operando, né? E nosso objetivo é bater 50, pelo menos, contrato assinado até o final do ano,
né? Legal. E para o final do ano que vem, bater de 100 a 150 ali. Mas não com 100, 150 franqueados. Eu quero que o meu franqueado tenha mais de uma unidade, porque tem esse potencial. Em nível Brasil. A nível Brasil, Muito bom. E legal que, não sei se você sabe, Fabi, tem um grande o grupo por trás de tudo isso. Queria que você falasse um pouco disso, assim. Porque acho que é legal, para quem está do outro lado, aparentemente, uma empresa está começando e tal, mas não é bem por aí. Isso é bem pontuado, Zé. O que acontece? E eu escutei isso, né? Mas você é uma startup, né? Como que uma startup está entrando no braço de franquia, né? De agência credibilidade, física? tempo, enfim. Nós somos uma startup, mas nós temos como investidores um grupo muito bacana que se chama Grupo Imediato, ou Imediato Nextway. Eles não fazem a entrega do pacotinho na porta, mas eles são operadores de logística, daquela logística pesada, de CD, de transferência, né? Se eu não estiver errado, hoje eles são um dos maiores operadores da Ambev, né? Eu acredito que mais de 50% da carga da Ambev eles que movimentam, tá? Atendem Mercado Livre, entre outras empresas ali, né? Então, assim, aquela base para o nosso crescimento, nós vamos precisar de uma transferência, nós vamos precisar daquela operação pesada, nós já temos dentro do grupo, né? Então, a nossa startup começou lá atrás sendo construída para ser uma empresa grande, né? Nós já somos uma SA de capital fechado, nós temos o DRE do dia 1º, então a nossa empresa sempre foi construída para que ela cresça e quem fizer parte do negócio esteja entrando numa empresa estruturada, né? Não é uma empresa aventureira de dois malucos que tiveram uma ideia ali e estão fazendo de qualquer jeito. Não. Todos os processos foram orientados por consultoria, por auditoria, por empresas que nos auxiliaram. Até mesmo o nosso projeto de franquia aqui por vocês, né? Então, assim, nós sempre buscamos parceiros que têm conhecimento para ajudar a desenvolver ali um projeto, alguma alteração ou melhoria dentro da empresa ali. Legal, legal. Pô, infelizmente estamos chegando ao fim do podcast, né, Fabi? Acho que tinha papo aqui pra gente ficar a tarde inteira aqui. Muita coisa bacana, como eu falei pra vocês, talvez uma das melhores oportunidades pra você que sempre bota lá no YouTube, lá, pô, Zé, Fugisse, uma franquia diferente pra investir, que seja tendência, essa daqui. Né? Busca a turma aqui para poder entender melhor o modelo de negócio e ver como é que é o mercado na sua região para ver se faz sentido e também ver se você tem o perfil. Né? Se você for uma pessoa extremamente criativa, quer fazer do seu jeito, aí talvez não seja o perfil. Mas se você é aquela pessoa que está afim de seguir a regra, é disciplinada e é persistente, talvez essa seja uma das melhores franquias que vai te dar uma perspectiva boa para você crescer, até porque eles já deixaram claro aqui que a ideia é que o franqueado cresça também. Né? Não é aquele modelo de franquia que o franqueado ele só vai ter uma unidade ou duas, eles querem que justamente o franqueado seja um multifranqueado. Então, pessoal, você queria fazer uma última consideração para o pessoal que está querendo investir? Cá, o que eu posso dizer? Que o nosso modelo é um modelo que, quando o país está bem, a franquia vai bem, o nosso produto vende bem. Quando o país está passando por alguma turbulência, o nosso modelo vai bem. Quando você exporta, transporta. Quando você importa, transporta também. Então, da nossa experiência, tudo que o Brasil tem passado, nós nunca tivemos um momento que nós falamos assim, está ruim para o nosso negócio, né? Não importa o que aconteça, nós sempre identificamos uma oportunidade ali que você resolve com a logística. Então, para quem gosta de uma solução dinâmica, para quem quer um produto, ser uma empresa, um serviço onde ele consiga se movimentar ali e manter um crescimento com o país, independente da situação, o nosso modelo de negócio é bem interessante para isso aí. Adalto, alguma consideração final? Sim. Comentando a respeito do crescimento do varejo eletrônico, né? O comércio eletrônico tem crescido muito no país e a Smart Envios tem a solução correta para aquele que quer crescer no e-commerce. A solução logística, a plataforma, agrega muito. Então, para você que é e-commerce e que quer um parceiro e para você que é franqueado e quer atuar, a Smart Envios está à disposição. Fabi? Legal. Apaixonante. Confesso que eu conhecia um pedacinho de vocês, mas eu acho que essa questão de resolver problemas e trazendo uma questão mais humana de atendimento é o que vai crescer a franquia de vocês. Eu acho que isso é interessante. O ramo de logística já é
crescimento, mas tratar isso como um bom atendimento e tecnologia é o que vai fazer a diferença de vocês. Parabéns, viu, gente? Obrigado. Legal. Então, se você gostou desse episódio, comenta aqui embaixo. Se você quiser uma marca, uma franquia diferente que a gente traga aqui para você, também comenta aqui. E se você tiver alguma dúvida de como funciona esse modelo de negócio da Smart Views, coloca aqui embaixo que a gente vai passar por time aqui e responder todos os comentários que vocês colocarem, beleza? Até o próximo vídeo aí, o próximo episódio. E tem muita coisa bacana vindo por aí, hein? Te aguardo. Valeu!